Boa noite. Vamos iniciar mais uma live, hoje com o Ronaldo Perlato, e vamos falar sobre, para que a gente possa estar falando aqui, muito bem. Ok, deixa eu só dar o ok. Ronaldo entrou ao vivo. Pedidos para participar. Tá ótimo. Muito bem, boa noite. Conseguimos. Boa noite, Marta. Tudo bem? Tudo. Eu fico sempre muito tensa esses minutos iniciais. Sim. Muito bem, Tá deu certo. certo. Então, boa noite a todos. Quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois. Hoje nós vamos falar, né, nessa live, mais uma live pela ELEB, sobre o aconselhamento biográfico na saúde. E vamos contar algumas experiências que nós tivemos juntos, experiências que têm acontecido do aconselhamento biográfico nessa área. Então, a gente teve uma experiência na Unifesp, tem uma experiência no HC e no Hospital das Clínicas e uma experiência numa casa de repouso, que a gente vai contar para vocês como é que se desenvolveu isso. O Ronaldo, de toda forma, bom, eu sou a Márcia Luceno, nem me apresentei, nem me apresento. Eu sou a Márcia Lucena e facilito essas áreas pela ELEB, né, e a gente tem esse objetivo de estar divulgando as experiências, né, e como as pessoas que fizeram a formação vivenciam, né, essa jornada, né, de 4 anos, e também como é que o aconselhamento biográfico se insere nessas várias áreas de atuação no mundo, né? E meu microfone está caindo. E hoje nós temos o Ronaldo e você se apresenta, porque a maioria das pessoas te conhece, mas sempre tem alguém que não conhece. Exato. Bom, então eu sou o Ronaldo Perlato, sou médico com formação em medicina antroposófica, aconselhador biográfico e gestor da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Acho interessante falar também que eu estou quase completando 67 anos, né? Isso para um aconselhador biográfico é sempre interessante trazer em que parte, né, da biografia nós estamos, né, dentro dessa linha do tempo, né? E é um prazer estar com você, Márcia, aqui, mais uma vez. Nós temos muitos trabalhos em conjunto, né? Todo sábado nós nos reunimos para fazer nosso grupo de estudo, já tivemos juntos em várias atividades, mas é bastante interessante agora, hoje, ter esse encontro que traz boas memórias, como você citou aí, de tempos de trabalho em conjunto, né? Um trabalho no passado, mas que teve um princípio, meio e fim, né? Para nós complementarmos hoje. Mas com essa ideia de trazer a importância agora da biografia com esse âmbito da saúde, né? Então, acho que isso é um aspecto também interessante de podermos abordar, né? Não sei se você quer falar alguma coisa no início, como começamos. Quando a gente olha talvez você possa falar um pouco sobre essa noção da saúde dentro do aconselhamento biográfico, porque depois a gente vai falar da vivência, né, dessa experiência que a gente teve com públicos bem diferentes, né? Então, talvez você possa falar inicialmente um pouco sobre esse aspecto, a importância, né, de olhar para a saúde e o olhar do aconselhamento biográfico para a saúde. Obrigado por ter me passado essa bola, né, como médico. Então, isso é o centro, né, da atividade médica. Cheio. Mas para a biografia também né? É interessante nós pensarmos assim, na Escola Livre de Estudos Biográficos São Paulo, né, a ELEB-SP, quando nós fazemos uma retrospectiva biográfica, nós olhamos
de um ponto de vista um pouco diferente do que tradicionalmente se faz. Normalmente se fala de setênios, e quando nós olhamos por linhas, nas linhas de desenvolvimento, naturalmente nós passamos pelos setênios. Mas nós trabalhamos basicamente com a linha dos relacionamentos, com a linha do aprendizado e da expressão no mundo, né, da ação no mundo, como consequência do aprendizado. Temos a linha da saúde, temos a linha do autodesenvolvimento e da liberdade. E quando nós olhamos essas linhas, uma forma interessante de pensar é quando que essas linhas começam e qual é o espaço que elas ocupam na biografia. Então, como a linha de autodesenvolvimento e liberdade, normalmente ela vai começar em torno dos 21 anos, quando o eu está mais presente, né? Essa instância da individualidade está mais presente. A linha dos relacionamentos, ela começa muito antes do nascimento, né, porque inclui o relacionamento dos pais, de toda uma geração, né, que vem com essa força genética. E a linha da ação e do aprendizado, né, na realidade, a linha do aprendizado começa com o nascimento, mas a linha da saúde, ela também vai para trás. Né, ela não começa especificamente no nascimento, porque os pais já chegam no relacionamento, que vai gerar uma outra vida, talvez já com algumas questões de saúde. E também tem o fato da mãe poder adquirir alguma patologia específica na gestação. Né? Então, nós temos o diabetes gestacional, nós temos a hipertensão típica da gestação. Então, tudo isso já pode ter uma interferência na criança. Né? Hábitos inadequados, vícios que a mãe possa ter, pode ter uma interferência também. E ao longo da biografia, nós vamos olhando como que as questões sociais, econômicas, os hábitos alimentares da família vão também ajudando ou trazendo, digamos assim, desafios para esse indivíduo. Até o momento em que ele também passa, a partir de si, escolher a sua alimentação. Né? Então, você vê pessoas que vêm de uma alimentação de uma opção carnívora e, por conta própria, a pessoa muda, né? E vai ter uma alimentação mais saudável. Ou pessoas que têm em casa uma alimentação saudável e que depois, por vários motivos, se entregam mais a uma alimentação fast food, não tão preparada, isso vai ter interferência, evidentemente, na vida. E tem um aspecto bem interessante da saúde, é que, às vezes, na biografia do indivíduo, não tem desafios de saúde, mas no seu entorno, familiares podem ter graves situações de saúde, e isso vai interferir profundamente na biografia. Então, quando nós olhamos a linha da saúde, primeiramente nós olhamos, evidentemente, o que vem do passado, heranças de doenças, hábitos, mas também temos que olhar que, às vezes, a biografia desta pessoa é saudável, mas a influência de saúde em indivíduos, né, que são importantes para essa pessoa, podem trazer também preocupações ou mobilizar essa biografia de uma forma que possa também trazer desafios, né? Então, sempre a saúde tem, se nós olharmos de uma forma mais ampla, ela tem um aspecto bastante importante. Talvez, assim, você até que tenha essa questão das constelações, né? Talvez tenha alguma coisa que possa complementar com isso, né? É super importante porque, às vezes, eu tenho pacientes em que eu fiz o trabalho com ela, o biográfico, e ela tem uma linha assim, biográfica muito tranquila em vários aspectos, né? Com ela, mas o entorno dela é que não é tão saudável. Então, a mãe perde uma irmã em que era muito próxima, a mãe morre, uma outra irmã da mãe se suicida, e isso impacta na saúde da mãe, por consequência, na saúde dela. Então, é um pouco o que você fala desse entorno, né? Porque ela tinha uma condição de saúde boa, mas esse entorno dela não era, né? Esse entorno tinha essa dificuldade. E a gente olhar, quando você fala assim, a saúde,
vem da gestação, né? Vem desde antes. Como que era essa mãe cuidava, se tinha diabetes ou não. E aí, talvez, com esse olhar da constelação, a gente pode olhar bem atrás, né? Quais eram as doenças desse sistema familiar. E o que é que vem passando adiante para gerações seguintes. Muitas vezes uma diabetes passa, né, de uma para outra, ou outras situações de doença vai passando e você vê que tem algo no sistema familiar que vai fazendo isso, vai levando isso adiante, né? Algo que precisa ser visto. Isso, né? E a saúde tem um conceito, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala de saúde física, mental, né? Social também. Mas nesse caso, assim, o que seria o não ser saudável, né? Não ser saudável é não estar íntegro. E muitas vezes condições no trabalho, condições de família, né? Você vê assim que existe um adoecimento na vida anímica, né? Existem situações que são mais para o lado do patológico, né? E que, então, é importante que a gente pense que a saúde também não é só do ponto de vista físico, que nós comentamos aqui que sim, é uma realidade, né? Doenças genéticas e tudo mais, mas tem também esse ambiente da saúde das relações, né? E que muitas vezes é bastante prejudicado em todo esse processo, né? Mas é interessante também pensar que, para o médico antroposófico, né, que trabalha especificamente com essa questão de olharmos assim, o que drena a energia do nosso sistema de autorregulação. Então, nós temos um sistema de autorregulação que está funcionando nesse momento agora. Felizmente, nós não percebemos, né? Senão nós vamos ficar malucos de tanto que o organismo está trabalhando. Mas é importante ter essa percepção. E nós temos muitos drenos de energia que vêm do externo, né? Então, as pandemias, as guerras, as questões socioeconômicas, políticas, vamos dizer assim, drenam esse nosso sistema, né, de autorregulação, mas o pior dreno é aquele que nós criamos, por falta de cuidados com a saúde, por maus hábitos com relação aos ritmos, né? Então, ter essa visão é importante, e há uns tempos atrás, até uns tempos atrás, nos cursos de formação de medicina antroposófica da EBMA, nós fazíamos um módulo, era eu e um colega, o Dr. Calix, onde nós falávamos da biografia e as doenças, né, onde nós fazíamos esse aspecto. Isso foi uma coisa que ficou no passado, mas era também uma forma de trazer para o médico antroposófico essa importância da biografia, né, não olhar só o ponto de vista da saúde física, anímica e espiritual, mas também colocar isso no contexto da biografia. Então, esse binômio saúde e doença é algo que a gente tem que, é uma coisa que nós precisamos olhar cada vez com mais atenção. Com mais atenção, é muito importante, sim. E aí a gente entra no tema, né, nesse relato de experiência, né, como é que foi esse processo, né, primeiro na Unifesp, que eu não sei se tem outros relatos, né, de outros aconselhadores biográficos dentro dessa vivência que nós tivemos, né, nessas duas instituições. Mas como é que foi? Como foi iniciar? Conta um pouquinho essa história, né? Esse foi uma experiência dentro da Unifesp, dentro de um departamento da Unifesp. Da Unifesp, Então, é interessante pensar assim, você citou uma coisa que nós temos que estar sempre abertos, né? Provavelmente tem outras pessoas atuando nesse âmbito, né? Eu me lembro, assim, só para citar, tem o Paulo Maurício, que é um colega que é médico antroposófico, ele fez a formação biográfica comigo na primeira turma, e ele tem todo um trabalho lá em São João do Rei, né? Ligado ao serviço público, né? E, naturalmente, tem colegas que têm esse aspecto, esse acesso, né, às universidades como docentes e que podem estar introduzindo também algum conceito, né, para ampliar essa percepção. Mas o nosso caso aqui da Unifesp, né, ele começa, na realidade, em 2014. Certo? Se eu não estou errando, 2014. E foi uma experiência que durou até 2016. E eu me lembro exatamente, era um final de semana, quando o Ricardo Guelman, que tinha um projeto na Unifesp,
junto ao departamento de doenças neuromusculares, né, vinculado ao departamento de neurologia, que era dirigido na época, e acredito que ainda é, pelo Dr. Acari, que é um neurologista bastante conceituado. Ele começou a fazer um trabalho, o Acari o ajudou, né, era seu supervisor, e era um trabalho de poder levar a medicina antroposófica e as suas terapias como auxiliar ao tratamento de uma situação clínica que é conhecida como síndrome pós-pólio. A síndrome pós-pólio, então a gente tem que entender que a poliomielite é uma doença que a maioria das pessoas conhece, é uma doença que afeta, né, a criança principalmente, e eventualmente alguns pacientes, anos mais tarde, depois de um período até de remissão, eles voltam a ter sintomas. E sintomas bastante dolorosos, e sintomas bastante comprometedores, principalmente para o organismo calórico, que é uma coisa que para nós na medicina antroposófica é muito importante. E aí o Ricardo já estava fazendo um trabalho com medicamentos, né? Ele foi feita uma fórmula específica na Veleda para atuar sobre as dores desses pacientes. Já existia um trabalho da terapia artística, já existia um trabalho da enfermagem com as aplicações externas. E aí ele fez um convite, se eu não gostaria de introduzir o aconselhamento biográfico para esses pacientes. Isso era um desafio, né? Porque até então, eu particularmente nunca tinha trabalhado especificamente numa instituição, né? Nós tínhamos o trabalho individual, o trabalho de grupo, mas não especificamente assim. E era um grupo específico de pacientes, né? Que tinham uma doença específica, né? Como a síndrome pós-pólio. E na época, então, eu fiz todo um convite, né? Fiz um convite para colegas, ex-alunas da formação, que já tinham bastante experiência e que poderiam nos ajudar, inclusive, a construir esse caminho, né? Então, tem aqui a Eliana Praça, tem a Lia, né? Tem a Mônica, que é uma enfermeira também, a Mônica, a Vera Orgolini, que é também aconselhadora biográfica, mas estava mais responsável pela parte da terapia artística, mas nos deu algum apoio em alguns momentos. Também teve a Sandra Fuchs, que nos deu um apoio. Você também que estava lá presente. A Clarice que também teve, né? A Clarice Pussetti, que também esteve presente em alguns momentos. Então, como que era feito o processo? Como a ideia era uma pesquisa também, né, porque ia se juntar com a pesquisa que ele fazia, nós então criamos não um biográfico clássico, mas nós fizemos as perguntas que, para nós da antroposofia, são ligadas aos ciclos kármicos, mas eu usei especificamente um trabalho do livro de Salutogênese do Wesley, onde ele colocava perguntas, que eram perguntas sobre os fatores atributivos, né, que são aqueles que são considerados ao indivíduo, e que o indivíduo recebe, é atribuído a ele, e os fatores aquisitivos, que era como que o indivíduo, por si, ele conduz a sua biografia. E nós estudávamos também, né, foram 9 semanas, né, de pesquisa, também perguntávamos um pouco do setênio onde apareceu a doença, e depois do setênio onde a doença reapareceu, né? E nós estávamos, inclusive, pensando em ver como nós podíamos perceber se existia um espelhamento, né, dessas situações. E assim foi feito, né? Nós fizemos durante 9 semanas, tivemos que adaptar um pouquinho as perguntas, porque, se você se lembra, tinham pessoas que tinham um pouco de dificuldade de compreensão, então nós precisamos fazer isso, e foi um trabalho que, então, nós falamos 2 anos. Agora, eu realmente tenho um pouco na dúvida, se você se lembra, talvez, né? Quantas pessoas nós atendemos, porque foi mais de uma rodada que nós fizemos. Foi mais de 40, eu acho que 40. Mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas que nós fizemos, né? Depois, no final, teve um trabalho que foi feito, que até fui eu que conduzi sozinho, numa outra área de reabilitação, que era junto, né? Mas aí o que eu acho que é mais interessante era, primeiro, a receptividade das pessoas, né, que fizeram, porque eles eram também convocados, não eram convocados, eles eram informados que tinha, né, e eles eram livres para participar ou não. E existia 2 sistemas de avaliação,
né? Que era o SOC, né? Que é o sentido de coerência, né? Então tem senso de coerência. Senso de coerência, que era um questionário que foi preparado até pelo Jorge Ossomi, que era da universidade, né? Quer dizer, o senso de coerência é um conhecimento da salutogênese, que foi trazido pelo Aaron Antonovsky, mas uma enfermeira brasileira fez esse questionário, o Jorge Ossomi ajudou a fazer uma forma de avaliação desse questionário, e tinha também o RUCOL, que era um outro questionário para ver qualidade de vida. Então, nós fazemos um questionário no início do procedimento biográfico e fazemos também no fim, né, para verificar qual era a mudança, né, se havia uma mudança no comportamento. Né. Esse caráter científico não é tão o nosso forte, mas nós nos adaptamos a ele, para poder permitir que isso fosse feito. E o que eu acho interessante é que... A pintura também, né? Que a gente usou a pintura. Isso, a gente fazia também a pintura, não como uma terapia artística, mas como atividade, parte, né, desse nosso trabalho. E eu me lembro que depois que nós terminamos, foi feita uma avaliação dos pacientes depois de um tempo. 2 anos depois. Né, um 2 feedback. anos. E aí eu me lembro que o Ricardo nos chamou a atenção de que, de tudo que foi feito, que tudo foi importante, não tinha dúvida nenhuma, mas 2 coisas os pacientes não esqueciam, que era o escaldapé, porque se você se lembra, eram feitas fotos, né, de termografia para ver o corpo, e tinha alguns pacientes que tinham muitas áreas, até com o que a gente chama de amputação térmica, né? Algumas áreas que nem tinham calor por causa da doença. Então, o escaldapé foi importante, mas junto ao escaldapé, os pacientes não esqueciam do aconselhamento biográfico. O que isso os levou a se mobilizar com essa atividade. Você também pode até falar um pouquinho, porque você foi nossa representante em congressos, né? Você levou os nossos banners e falou da nossa experiência. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre esse aspecto. Nós apresentamos um congresso em Juiz de Fora e em Recife, e se eu não me engano, no Rio de Janeiro também foi apresentado essa experiência, né, do aconselhamento biográfico. Então, divulgando esse trabalho, que foi maravilhoso mesmo, fez a diferença entre as pessoas. E, ao levar para o congresso, a gente apresenta para um público antroposófico, mas, assim, divulga muito essa experiência e essa vivência, né? De sucesso mesmo do aconselhamento biográfico, porque 2 anos depois, quando estes pacientes é perguntado de tudo que foi feito, o que ficou mais presente para você, e eles trazem, né, entre essas várias atividades, o aconselhamento biográfico, a gente vê assim, essa importância deles. E eu lembro que quando a gente estava com eles, né, no final, eles diziam assim: eu achava que a poliomielite só trouxe algo ruim para a minha vida, e hoje eu vejo que o que eu sou hoje eu devo a isso que aconteceu, porque eu consegui estudar, consegui fazer tantas coisas que os meus irmãos que não tinham poliomielite não conseguiram. Me lembro disso. Então, lembra disso? Então, eles se conectaram com uma força muito grande, né? Reconhecendo que a doença, sim, foi algo impactante para a vida deles, né? Porque paralisa, eles não podiam brincar, e aquelas coisas todas com mais liberdade, mas muitos deles ficavam olhando para esse aspecto da doença, né? Para o que impactou, para o que eles não podiam fazer. E, a partir do aconselhamento biográfico, trouxe uma ampliação desse olhar para eles, né? Então, impactou, sim, a vida deles, mas eles tiveram ganhos com isso, né? Tiveram muitos ganhos, né? E aí... A Maiara eu só leio aqui o que a Maiara está trazendo. Ela está dizendo que tem se voltado muito para a história. Deixa eu ver se eu consigo ler o comentário dela.
ela tem se voltado muito para a minha história de vida desde que a filha dela faleceu em decorrência de um acidente, né? Então, hoje eu vejo com gratidão esses 2 anos, né? Que tudo que viveu com ela, né? E se prepare a isso, Nayara. Às vezes são acontecimentos que vêm ao nosso encontro, como nesse caso da poliomielite, do acidente com a sua filha, outros acontecimentos. A gente olha e algo como a vida nos traz, né, esses desafios. E quando a gente olha com esse olhar ampliado, né, do aconselhamento biográfico, olhando para a sua história, a gente vai olhando que sim, veio ao nosso encontro isso, e aí o que eu faço a partir disso, e tem esse... às vezes, como você disse, essa gratidão, né? Gratidão pela história, gratidão pelo que viveu. Olhar para o positivo, né? De algumas situações que muitas vezes a gente olha para o negativo, né? Negativo. Que é humano, né? Primeiramente, a gente olha para aquilo que nos pega, né? Mas é interessante que o trabalho biográfico, ele permite um ressignificar e, principalmente, uma compreensão. Né? Porque normalmente a gente busca uma explicação, mas por que aconteceu isso e tal. A compreensão é um âmbito mais contextualizado e muito mais amplo, né? Então eu fico feliz que nós podemos ter ajudado as pessoas naquela época, né? Depois também veio a pandemia, isso aí mais tarde, né? Que nós ficamos um tempo sem essa atividade, porque passou por uma outra atividade que você vai nos relatar agora. Aí depois veio a pandemia, nós tentamos até ver se era possível, mas a pandemia foi um fator bastante complicador aí, né? Mas isso terminou, mas essa semente mudou de casa, né? Aí eu gostaria que aí agora você vai contar essa experiência como foi. Quando finalizou essa experiência da Unifesp, né? Então o Ricardo Gelman, ele foi fazer um trabalho de práticas integrativas no Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E ele estava montando também uma equipe para trabalhar com esses, a exemplo do que foi a Unifesp, né? Com todas essas práticas antroposóficas e outras práticas que iam incluindo. E aí eu fui para lá para coordenar essa equipe que ia ser tratada, né, trabalhada com aconselhamento biográfico. Inicialmente, a ideia era trabalhar com os pais das crianças. E já respondendo um pouco a pergunta aqui da Nayara, assim, qual era o pré-requisito, né? E o pré-requisito para fazer uma retrospectiva ou um aconselhamento biográfico é que você tenha, a partir dos 28 anos, que é quando você consegue fazer esse olhar para trás, né, para o que se passou na vida. Então, esse foi uma das dificuldades que a gente encontrou lá, porque tinha mães muito jovens, mães com 18 anos, mães com 20 anos, então eram muito jovens, e estavam lidando com a doença das crianças. E foi um pouco, usamos o modelo que a gente teve na Unifesp. Então, a gente fez de 9 encontros, e também esse foi um complicador, porque muitas mães não ficavam 9 encontros lá, não conseguiam ficar, porque elas vinham de outros estados, e nesse meio tempo, ou a criança tinha alta, ou acontecia da criança vir a falecer, e elas voltavam para seus estados de origem. Então, nós não conseguimos implantar, né, esse trabalho do aconselhamento com esses pais. Acontece que dentro da equipe tinha a doutora Andréia, que é a chefe da nefrologia do Hospital da Criança, lá do Hospital das Clínicas da USP, né? E ela convidou, ela conhecia o aconselhamento biográfico e convidou para que fizesse esse aconselhamento com os pais das crianças que estavam passando por hemodiálise. E, novamente, a gente se depara com essa mesma questão. Eles não conseguiam ficar 8 a 9 semanas. Então, ela sugeriu que pudesse fazer isso com os residentes dela.
Então, os residentes jovens que acabaram a faculdade de medicina, passa na residência e aí fica de 1 a 4 anos, dependendo do que eles... 2 anos é o mínimo, mas se eles querem estender, eles ficam. E aí ela propôs fazer esse trabalho com os residentes. E a primeira vez que a gente fez foi em 2019. Eram 8 residentes e a gente fez em 2 turmas, né, de 4. 4 residentes. Inicialmente eles iam, eu brinco assim, por livre e espontânea pressão, porque ela colocava, né, olha, vocês vão fazer este trabalho, e eles entravam de paraquedas no trabalho. Sim, então, extremamente resistentes, não sabiam o que era, não podia contrariar a chefe, e vinham. Então, a gente começava falando sobre as leis biográficas, o que era, eles não conheciam absolutamente nada, e fizemos não pelas linhas, né, de desenvolvimento, nós fizemos pelos setênios, porque eram jovens de até 20, tinha entre 28 e 30 anos, né? Então a gente optou por fazer pelos setênios. E aí foi extremamente rico. O resultado disso foi que eles vinham com um nível de estresse muito grande, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de estar com o paciente. Então, à medida que eles iam passando pela história de vida, eles iam se apropriando, parecia que eles iam crescendo, saindo daquele estado de menino, né, menina, e ia se apropriando das conquistas que eles tiveram, né? Porque imagine jovens residentes que saem de outros estados, que sempre ficaram e moraram com os pais, e vêm fazer residência em São Paulo, nessa grande cidade aqui que eles não conhecem nada. Então, é um desafio, né? Um momento de estresse muito grande para eles. Então, foi extremamente rico esse trabalho, e nós fizemos em 2019, 2020, paramos por conta da pandemia. Em 2022, a gente novamente fez esse trabalho. E agora, em 2023, nós vamos retomar sempre os residentes entram no início do ano, passa esses 6 meses, e a gente vai começar um novo grupo agora no dia 21 de julho. Com isso. Ah, já próximo agora. Agora, esse mês. Mas na nefrologia também. Na mesma especialidade, né, da nefrologia, porque como ela percebeu, né, ela percebeu que deu muitos resultados, né, o nível, como disse, o nível de estresse desses residentes é muito grande, e eu, ao me aprofundar com esse estudo dos residentes, eu fui me espantando, assim, com a condição deles, né, de uma carga horária de trabalho extremamente intensa, né? O valor que eles recebem da residência é muito baixo para custear a vida em São Paulo. Então, eles têm que, além de trabalhar a semana inteira, eles fazem plantão de fim de semana. Então, e aí quase não descansam, tem que estudar, tem que apresentar trabalhos, tem que fazer muitas coisas. E aí eu fui me deparando com dados extremamente sérios da residência médica, que é o nível de suicídio de residentes é muito alto, 11% maior que o número que o número de suicídios, né, da população em geral. 11% é muita coisa, né? O nível de drogadição, então, também é muito alto, porque eles têm acesso a medicamentos, então, facilmente tem esse acesso. Também, além disso, o cansaço, o estresse, a cobrança.
E outra, olha só, o nível de estresse e de suicídio é muito maior em mulheres, porque além da carga de trabalho que eles têm, tem todo, quando voltam para casa, tem toda a dinâmica em casa, né? Então, esse trabalho foi uma grande diferença para eles, né? Eles irem acompanhando, de novo, igual ao grupo da Unifesp, né, que olhava só para a doença, né, para a poliomielite, eles também olhavam para o negativo da vivência deles, né, da dificuldade que eles enfrentavam na vida. Tem uma fala de um homem, teve um homem só, né, no grupo, na maioria são mulheres. No grupo do ano passado teve um homem, e no final, quando ele viu toda aquela história que a gente monta o panorama, né, com os desenhos, com tudo, ele diz assim, eu pensava que eu era um menino medroso, mas eu me descobri um homem forte e corajoso. Então, são relatos muito lindos dessa transformação, né, que o aconselhamento pode fazer. E olha, também em 8 semanas. 8 semanas. E a gente teve que adaptar, porque eles têm assim, a gente fez o primeiro mês numa turma, por exemplo, começou em agosto, aí a gente pulou o mês de setembro e retomou em outubro, porque no mês de setembro eles iam estar em outro local e não podiam vir toda semana. Então a gente foi se adaptando a essa a agenda deles, né, para poder estar fazendo esse trabalho. E foi extremamente rico. Né? Está sendo, né? Porque você ainda vai continuar com ele, né? Eu acho interessante, Márcia, o que você falou, porque, primeiro, a adaptação. A vida, a biografia é adaptável, né? E o nosso trabalho também, ele precisa, embora nós tenhamos todo esse cuidado, né? Na escola, com todos os procedimentos, mas você tem que se adaptar ao que o contexto traz. E nós, conversando aqui com você, me veio bem à mente essa imagem. Nós trabalhamos com 2 pontas nesse trabalho aqui que nós fizemos na saúde. Um com o paciente e o outro com o cuidador, né? Que pode ser não só o médico. E como que realmente a importância da biografia, porque hoje em dia, cada vez mais, onde a individualidade é tão massacrada, com tantos desatinos que nós vemos no mundo, e o aconselhamento biográfico é justamente dirigido para essa individualidade, né? Para que ela se compreenda, para que ela se conheça, como esse colega jovem que, de repente, mudou, né? Ele acordou para o fato que ele não era um menino medroso, mas um homem corajoso, né? Isso é um alimento para a alma, né? E eu vejo, eu estou formado há 42 anos, né? E na minha época, a faculdade de medicina já era uma exigência muito grande, e hoje, com a grande evolução técnica, o aluno tem que lidar com muito mais conhecimento, né? Num tempo que era o mesmo tempo que eu tinha, 6 anos na época, de faculdade, aqui também aí vem a residência. Isso tudo afasta, né? São tantas exigências externas que o jovem em formação não tem tempo para ele. E aí entra de novo uma situação complexa da saúde, né? Quer dizer, aquele profissional que é formado para cuidar da saúde é o que primeiro não cuida de si, não tem tempo para cuidar de si. E aí esse tipo de atuação, que é o aconselhamento, ele vai, pelo menos, facilitar com que essa pessoa, pelo menos, entre em contato consigo. É lógico, respeitando que se nós fizermos um trabalho biográfico aos 40, é diferente de fazer aos 20 e poucos, né? Mas isso é um processo biográfico, o seu grau de maturidade é diferente. Mas que bom que essa semente, né? Eu gosto muito dessa ideia da semente, que nós colocamos sementes nessas pessoas para que no momento que o solo for mais fértil, ele possa crescer. Com certeza. Muitos deles saíram, assim,
tinha um preconceito em fazer psicoterapia, né? E aí eles saíram de lá dizendo, olha, eu fui buscar uma terapeuta porque eu vi que eu preciso trabalhar essas questões na vida. E também, quando você diz semente, eu acho interessante que é o conhecimento da antroposofia, quando é que chega, porque muitos estão ali, assim, nunca tinham ouvido falar de aconselhamento biográfico, de um trabalho com a história de vida. Não tinha nem antropo o quê? Então, assim, não conhecia, nunca, não sabia da existência da antroposofia. Então, realmente, é uma semente que pode ser que lá na frente, quando eles estiverem, né, na sua atividade, isso volte, né, volte a entrar. E tem um aspecto interessante, né, que nós cumprimos uma função também, quer dizer, além da função de dar o apoio ao indivíduo, sejam pessoas que tivessem a mesma situação de saúde, ou seja, indivíduos que têm a mesma situação profissional, né, que é o residente, a escola ela tem essa qualidade de abrir também espaço para seus ex-alunos que tenham interesse, né? Então, na Unifesp, nós chamamos ex-alunos, né, profissionais, que nos ajudaram, e acho que você também seguiu esse mesmo... Sim, segui nessas... Né? Foram 3 anos, né? Então, a primeira vez, então eu chamei a Daniela Curione, que foi acho que do grupo 16, se eu não me engano. Sim, e ela participou dessa primeira, né, da primeira e segunda turma. Depois veio a Aline Craveiro, também acho que é do grupo 17. E agora, este ano, vai participar a Angélica Guidoni, que é uma psicóloga do grupo 18. Ela terminou nessa turma em que eu fiz o processo de docência, né, da escola. E aí eu convidei a Angélica, porque por ser ela também psicóloga, por ter esse olhar de grupo, por ela trabalhar com grupo, né, também de pessoas, então tem esse lugar. E também vai estar junto, né, vai se juntar a essa equipe a doutora Ela Triunfo. Não sei se você conhece ela. Conheço. Ela também se interessou por esse trabalho e ela quer acompanhar. Então, ela vai estar junto também, né? Que ótimo. Esse processo. Então, e talvez antes de falar da última, né, da nossa última vivência, eu vi que tem uma pessoa, a Nayara, perguntando sobre o atendimento, né? Então, Nayara, assim, na escola, os alunos têm, num determinado momento, eles têm que fazer estágios, né? Então, se uma pessoa estiver interessada em participar, que o aluno faz um estágio supervisionado, né, pelos docentes, né? Então tem essa possibilidade também, quer dizer, o aluno precisa fazer o estágio e tem pessoas que precisam participar, né, poder fazer sessões, né, com aconselhamento biográfico. Então depois, Nayara, você pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, tem todos os dados da escola, né? Nós temos esse Instagram. Você também pode ter acesso ao nosso YouTube, que tem muitas gravações, né, de grupos de estudo, de palestras também, que vão facilitar para que você entre nesse ambiente, que eu sinto que para você é um ambiente ainda novo. Então, não só para você, Nayara, mas para outras pessoas também que estão aqui. E que bom que sejam pessoas que tenham com essa possibilidade aí de conhecer, né? Eu estou um pouco preocupada aqui com o tempo, né? Então, acho que talvez nós podemos temos falar... essa última experiência, né? Experiência recente, né? Que é numa casa... Desculpa que eu perdi um pouco a sua fala. O que você falou? A última experiência, né, da saúde que a gente vai poder falar aqui foi numa casa de repouso. E aí você conta um pouco. Isso. Então, é bem interessante que durante na medicina antroposófica existem congressos, né, de médico de medicina antroposófica que englobam
todas as áreas que apoiam a medicina, inclusive o aconselhamento biográfico. Aí uma colega médica, uma colega médica que é médica antroposófica, né, a doutora Ariane, que trabalha no Asilo Ondina Lobo, não sei se vocês têm oportunidade de conhecer, tiveram oportunidade de conhecer aqui em São Paulo. A Ondina Lobo foi criada em 1947. Esse nome é de uma pessoa que é benfeitora, né, dessa instituição, e ela é uma instituição para idosos carentes, né? E ela trabalha, então, desde então, né, hoje ela deve ter em torno de 76, 80 idosos que moram lá, e a Ariane fez um pedido que nós fizéssemos também uma abordagem antroposófica com essas pessoas, principalmente porque muitas estão indo mais para o fim da vida, então é interessante fazer essa observação. E aí eu chamei também três ex-alunas, né? Então é a Maíra Aquino, a Grícia, a Maria Catalina, né? São de grupos diferentes, e elas estão dando um grande apoio. Eu, no início, estava um pouco mais presente, depois, por uma série de questões, viagens e cursos, eu não pude mais estar tão presente assim, mas elas, então, nós fizemos um início, um trabalho, reconhecendo, né, como que seria, porque são situações completamente diferentes, né? Sim. Nós falamos de pessoas com poliomielite, mas que estavam em torno dos 40 anos, mais ou menos. Depois fomos para os residentes, né? Você foi com os residentes mais jovens, e agora nós estamos com pessoas com muita idade. E aí tivemos que aprender também, de novo, a adaptar, né? Porque são pessoas institucionalizadas, né? Então tem todo um hábito daquela região, dessa situação, e às vezes as pessoas estão mais cansadas, não querem fazer o trabalho, ou às vezes não estão se sentindo muito bem, ou às vezes acontece, né, de ter um falecimento de um colega dentro dessa instituição, isso mexe bastante com eles. Então, nós também tivemos que fazer um trabalho que não é o biográfico clássico, né? Mas tivemos que fazer trazendo contos, trazendo perguntas, às vezes uma das coordenadoras conta uma história e pergunta como que isso reverbera na vida deles, e fazendo um trabalho basicamente com atividade artística, né? E é o que está sendo o centro. Então, eles vão, e você vai vendo também muitos com dificuldades neurológicas também, já com um grau de comprometimento dessa fase mais de consciência, né, de autonomia também. Mas nós vamos vendo que isso tem um papel muito importante, porque a própria médica, né, a doutora Ariane, nos diz que os pacientes que começaram a fazer esse processo, começou no final do ano passado, eles começaram a procurar menos o ambulatório da instituição, né? Então, isso também que mostra que tem esse caminho bastante interessante, né? Eu aqui estou bem satisfeito de ver que a Sandra aqui está como colega, né, agradecendo aí dessas experiências, né, que é bem importante a gente poder ver que o aconselhamento biográfico, ele pode, sim, você colocou uma questão interessante, que para a pessoa ter uma consciência do processo, é preferível que ela esteja acima dos 28 anos, né? Mas a partir daí, você não tem um limite, né? Sempre a possibilidade da pessoa olhar para a própria história, olhar para a sua própria biografia, né? Então, é um aspecto novo, né? Nós vamos ter agora, eu já convidei essas colegas, né? A Maíra, a Grícia e a Catalina, para apresentarem um pouco desse trabalho, porque esse ano nós estamos completando 30 anos, né, da atividade da formação biográfica no Brasil, né? Esse processo começou com a doutora Gudrun, lá em 93, e agora nós estamos completando os 30 anos, e estou convidando a todos que estão aqui presentes, né, que no dia 28 de outubro nós vamos deixar na Sociedade Antroposófica, né, no prédio da Sociedade Antroposófica, nós vamos fazer um grande encontro, onde as pessoas vão poder trazer as suas experiências. Então, talvez apareçam mais experiências com pessoas que trabalham com a saúde que nós não citamos aqui, por talvez até nem conhecer, porque hoje tem 4 escolas no Brasil, né, de formação biográfica, que fazem parte desses 30 anos, e provavelmente outros colegas médicos ou da área da saúde que possam estar levando a sua experiência também, e embora seja
uma comemoração de um curso, né, de uma formação, esse dia 28 é aberto para quem quiser participar, né? Agora nós vamos intensificar o convite, né, para as pessoas participarem, mas sempre com esse objetivo, quer dizer, qual é o impacto que o aconselhamento biográfico traz, né? Aqui você nos ajuda muito, Márcia, sendo a nossa hostess, né, nas nossas lives, né, onde nós temos aí, convidamos pessoas, né, que foram ex-alunos para contar do impacto da biografia e também dos projetos, né? Tem esse projeto, eu me lembro que agora uma das pessoas que vai falar na próxima vez é uma colega médica, a doutora Marta, que trabalhou muito, ela já era cardiologista, já tinha um trabalho com a cardiologia, e ela fez um projeto para a escola que se transformou num projeto de vida, que é trabalhar com pacientes cardiológicos, né? A Sandra aqui me faz lembrar que também Sandra, eu já vou fazer um convite para você, que você seja uma pessoa também que possa falar. A Sandra é uma pediatra, tem bastante experiência, né? Trabalha aí não sei se ela ainda está trabalhando, acredito que sim, com a questão das bonecas. Aí um dia a Sandra vai contar isso aqui, né? Com certeza já está convidada no ar, viu, Sandra? É um convite especial para você. Tem direito à recusa, Sandra. É porque foi público. O convite é público, então não tem muita possibilidade. Então é isso que a gente imagina e quer sempre com essas nossas conversas, né, trazer que essa realidade do biográfico ela é profunda, prática, né? Ela tem a possibilidade de qualquer pessoa tem a possibilidade e a necessidade mesmo de aprofundar na própria história, porque conhecer-se, quer dizer, conhecimento é uma arma poderosa. Autoconhecimento, então, aí a gente poderia fazer uma brincadeira, é uma arma atômica, né? Se a gente puder falar em termos de autodesenvolvimento. E é isso que a gente... a Sandra já aceitou, Sandra, agora você não pode voltar atrás. Agora você já aceitou publicamente, está escrito aí, então vai ser um prazer tê-la aqui também falando. Nós estamos falando um pouco, né? Eu falei muito dos médicos pelo conceito, mas o nosso curso ele é um curso de ampliação, né? De complementação profissional. Então, todos os profissionais que trabalham na área do autodesenvolvimento, seja na área pedagógica, na área de consultoria, né, podem fazer parte desse nosso curso. Né? Muito bem. Estamos chegando ao fim. Nós dois falamos, hein? Nós dois conversamos, já quase acabou, o tempo não deu nem tempo, mas temos uns minutos para se alguém quiser fazer pergunta, estamos aí abertos, né, para essa... Isso. Que alguém quer fazer. E se alguém que está aí quiser realmente trazer alguma coisa, a gente também não falou que a gente recebeu o convite, né, do Dr. Acari para trabalhar com pacientes com ela, né, esclerose lateral aminiotrófica. Mas que foi uma questão difícil, né? Porque é uma doença, infelizmente, que tem uma progressão muito rápida. E que afeta, inclusive, a fala, que é justamente o nosso instrumento, né? Porque nós conversamos com as pessoas, né? Através da fala. Musculatura, né? Das mãos. Musculatura também. Fazer. E para eles fazerem os 9 semanas que nós fazemos na época, era bastante complicado. Mas tudo isso faz parte da vida, né? Sim. Então é interessante que nós também vamos aprendendo a trabalhar com isso, que são os desafios que a vida traz. E que nessas situações específicas, o aluno também, o ex-aluno, né, quem trabalha, aprende que, assim como a vida, nós temos que contextualizar e adaptar. Né? É diferente de você estar no seu consultório e poder fazer um trabalho biográfico completo, né, como nós aprendemos na escola, mas como que, de qualquer forma, falar da vida já é um fator de salutogênese. Principalmente se nós ajudamos a pessoa, como você colocou muito bem no início, a ressignificar a sua história. Né? Olhar para o passado, não ficando preso no que foi ruim, né? Lógico que eu tenho que olhar o que foi o desafio, mas se eu ressignifico, eu dou uma outra qualidade, né? E vejo o meu momento presente e posso olhar para o futuro e falar, bom, eu cheguei até aqui com tudo que eu tive, de saúde, de doença, de dificuldades, de conquistas, e como que eu olho para frente, que é a coisa mais humana que existe, né, na biografia, como que eu coloco metas para poder
caminhar e tomar, como a Gudrun escreveu no livro dela, né? Tomar a vida nas próprias mãos. E aí, independente da situação de vida que a pessoa viveu, ela pode, através de si, se colocar a caminho, né? Porque saúde é uma coisa que é isso. O que é ter saúde? Não é ser a saúde plena, sem nenhum desafio. A saúde é você estar sempre a caminho. Eu acho que é isso que é o que nós passamos na escola, né? E buscamos aplicar na própria biografia e com os pacientes também. Né? Isso. Se eu puder complementar essa sua fala, super importante, que é, eu acho que quando olha para o passado, né, e sempre a gente tem a mania de olhar não aceitando o passado, né? E quando eles as pessoas passam por um processo biográfico, né? Dentro da constelação tem uma frase que é dizer sim, o João Garriga fala dizer sim à vida, né? E aí eu sinto que tem um pouco disso, desse dizer sim ao que passou, porque eu não mudo isso, né? Mas o que eu faço no meu presente, como eu olho para esse futuro, né? Carregando a bagagem do que veio ao meu encontro. Né? Sim, com certeza. Né? Muito bem. Bom. Essa live ficará gravada e já vai aqui para a ELEB, aqui, né, no Instagram da ELEB. Também vai estar no YouTube da ELEB. Eu convido vocês a ir visitar lá o canal do YouTube da ELEB, que tem estas palestras, estas lives, mas também tem vários grupos, vários livros, né, que a gente tem feito grupos de estudo, está gravando alguns grupos, né, estão sendo gravados e estão postados no canal do YouTube. Então, você pode acompanhar a leitura de vários livros, que é muito interessante, a gente aprende muito quando faz essa leitura em grupo, né? Muito instigante. Com certeza. Muito bem. Convite feito. Um prazer, Ronaldo. Prazer foi meu de dividir com você de novo aqui essa história, né? Relembrá-la. O prazer de encontrar pessoas conhecidas aqui, que a gente foi vendo ao longo que foram aparecendo. Né? Um prazer poder realmente comentar desses 30 anos, que é uma conquista realmente. E uma coisa interessante, né, que não podemos esquecer, que existe no Brasil uma associação brasileira de aconselhadores biográficos. E essa associação, pensando nesses 30 anos, ela juntou 30 profissionais das 4 escolas, né, que existem, e cada profissional escreveu um capítulo. Eu escrevi um capítulo, a Márcia escreveu outro capítulo, e mais 28 pessoas escreveram esse capítulo. E é interessante porque são 30 anos e 30 capítulos. Né? E nós estamos fazendo nesse aspecto, e isso já está no finalzinho, né? A prova já foi feita, e agora, daqui talvez alguns dias, nós vamos ter esse livro pronto, né? Para que esteja aberto também, tem vários aspectos da biografia são abordados dessa forma. Isso. Né? Então, quem sabe a gente também faça o lançamento aqui, né? Sim, com certeza, vai ser bastante interessante. Muito bem, então boa noite a todos, gratidão a todos. Boa noite, gratidão também. Boa noite e até a próxima live, que é com a Marta e a Ameca Vargas. Que vão falar. Então vamos falar um pouco da medicina e da música. Né? Então são 2 aspectos bastante interessantes. Né? Ótimo. Que ótimo. Boa noite. Muito bom. Boa noite a todos. Tchau.